Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Santa Cruz, remistes o mundo. Nesta Santa Missa, do quarto domingo da Quaresma, nós vamos rezar pela alma de Geraldo Batista da Silva, Cecília Evaristo de Albuquerque, Rosângela Oliveira, Joaquim Domingos dos Santos, pela alma de Irivan Soares de Souza, João Batista Gonçalves de Souza, Flávio Soares, Expedito Gonçalves de Souza e por todas as almas, pela alma de Sérgio Mion, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Maura Giela Vaini, Inês Moro Bezerra, Regina Rebelato e Lídia Moro e por todas as almas. Também vamos rezar pela alma de Rafael Soares da Cruz e também hoje pelo 7º dia de falecimento do senhor Edson Merig, a pedido da sua família. Nós vamos todos ficar de pé, nós vamos cantar e iniciar a Santa Missa. Temos também nas nossas intenções, a nossa oração, nosso apreço, a nossa comunhão com o povo muçulmano, sobretudo da faixa de Gaza, né?
que hoje começa a quaresma, né? A quaresma deles, da religião muçulmana, que é o Ramadã. Ramadã. Eles vivem a quaresma para valer mesmo, não é sério. Então, acrescentemos também a nossa solidariedade religiosa a esse povo também que sofre bastante na mão dos poderosos do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Roguemos ao Senhor o perdão e a absolvição dos nossos pecados, para que possamos participar da missa. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Quarto domingo da quaresma já. Oremos então. Deus de misericórdia, que pelo teu Filho realizais admiravelmente a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão uma fé viva, um espírito de generosidade, a fim de caminhar alegremente para as festas da Páscoa que se aproxima. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos sentados, vamos ouvir o texto do livro das Crônicas. É um livro muito interessante, porque é o livro das Crônicas, o livro dos Números, Levítico, né? Esses livros que são bastante chatos mesmo, são livros que detalham algumas coisas que aconteceram no deserto, né? Aquela caminhada dos 40 anos, detalha algumas coisas. É muito importante, né? A gente saber. Moisés passou muita raiva no deserto. Muito bem. Vamos lá então. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, limitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus dos teus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio dos seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada e se tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado dos seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos.
No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino de viva voz e por escrito a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertences ao seu povo, que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. Genocídio, né? Primeiro, no Egito, 200 anos. Sai do Egito. Aí logo depois vem, mais para frente, os iraquianos, os babilônios, né? Que promovem um genocídio também. 70 anos de escravidão novamente. Os 70 anos de escravidão na Babilônia, acho que foi o pior de todos. Não dá para dizer que foi o pior, porque genocídio é genocídio, né? Não tem o pior ou mais leve, calamidade. E o povo hebreu viveu na mão daquela cultura profundamente opressora, aquela cultura pagã. Assimilaram algumas coisas, né? O conceito de diabo, por exemplo, foi lá no Iraque, na Babilônia. Pecado, por exemplo, foi conceito no Iraque. Antes disso não existia na cultura judaica, na cultura bíblica, né? Não existia isso. E eles viveram terrivelmente. Os salmos descrevem bem a humilhação, né? Não só da vida, mas a humilhação cultural, a humilhação interna do coração, né, da fé. Deus não... Todo mundo esperava um herói que ia aparecer, lutar contra um judeu de preferência, né? Esperava um herói judeu que ia vencer Nabucodonosor, que não foi um grande militar, né? Mas não foi assim que aconteceu, né? E quem foi chamado, na verdade, foi a Pérsia, né? O Irã. Ciro é que acabou depois, que tinha uma outra visão de mundo, mais inteligente, provavelmente, é que libertou o povo hebreu da escravidão no Iraque e respeitou a religião deles, dos judeus. Chegou até a construir o templo também, né, em Jerusalém, que foi totalmente destruído. Mas o Salmo tem salmos que falam muito desse momento de tristeza, né, horrível, de falta de liberdade, falta de comida, falta de as coisas básicas. E o pior, né, a falta de você expressar a fé, né? Você expressar a sua fé. Por isso o Salmo sempre nos lembra, né? Sobre os rios da Babilônia, nós só chorávamos, ficávamos sentados e chorando, com uma saudade imensa de Jerusalém. Nos salgueiros das suas margens, a gente largou as nossas liras, né, as nossas harpas, que a gente cantava as músicas. Aqueles que nos levaram cativos para lá, zombavam de nós e dizia assim para nós: cadê o Deus de vocês? Vamos lá, canta aí uma musiquinha para ver se ele faz alguma coisa, vai.
É o pior que tem. Os nossos opressores dizem assim sempre, né? Canta uma musiquinha aí, vamos ver se ele faz alguma coisa. Canta aí uma musiquinha lá de Jerusalém, vamos ver. Mas nós, diz o Salmo, não paramos de acreditar. Fomos resistentes a todo tipo de humilhação. Como poderíamos nós cantar um cântico? Como poderia nós profanar o nome de Deus para esses opressores? Né? Jamais nos esqueceremos de Jerusalém, que a minha mão direita fique seca, se eu esquecer, que a minha língua se cole no céu da boca, se eu esquecer Jerusalém. Uma das nossas maiores alegrias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E vamos torcer para o povo judeu não fazer a mesma coisa com os outros povos, né? Porque sofreram tanto, vamos ver se eles aprendem, né? A desumanidade é grande, viu, gente? A desumanidade é muito grande. Os poderosos dão risada desses conflitos, essas mortes, tudo. Vocês viram lá na ONU, né? O Biden fazendo piadinha, né? Com o microfone ligado, o burro falando lá. Os outros chefes zombando. Perigosíssimo. Vamos lá então. Eu não sei nunca se você é o deles ou o Douglas. Um é a cara do outro. Um é igual ao outro. São gêmeos. Eu nunca sei quem que é. Você é o... 40 anos eu não aprendi ainda quem é quem. É o Douglas. Vamos lá. Aos Efésios. Irmãos, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das vossas faltas. Ele nos deu a vida com Cristo, e por graça vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da vossa graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus nos preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João.
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não mandou Jesus ao mundo, seu Filho, para destruir o mundo, nem para condenar o mundo, nada disso, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado. Mas quem não acredita e zomba dele, já está condenado, porque não acredita no nome do Filho único de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio para o mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras dos homens eram más. Todo aquele que pratica más ações não gosta mesmo da claridade, não gosta mesmo da luz, e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Sentado um minutinho, vamos tentar refletir um pouco sobre a palavra de Deus, o Evangelho, sobretudo, é a luz da nossa vida. Jesus está em Jerusalém. Vocês sabem, quem vê na missa todo domingo, que está acompanhando, sabe. Jesus está em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Como diz São João, é a Páscoa dos judeus. São João faz essa diferença. Não se fala Páscoa dos judeus. É Páscoa do Senhor. Páscoa do Senhor. Na religião muçulmana também é a Páscoa do Altíssimo. Não se fala Páscoa de um povo só de uma pessoa, só de uma raça. Não se diz isso. Quando São João destaca isso no seu texto, no capítulo 2, ele está dando um lado pejorativo. Quer dizer, olha só com quem Jesus vai lidar, não é? Olha só o que Jesus vai encontrar pela frente lá em Jerusalém. Jesus então toma aquela atitude profética corajosa da purificação do templo que se esperava há muitos séculos. Jesus pega os comerciantes, bate neles, bota eles para correr, joga as coisas dele lá fora, os cambistas, os caras que trocavam as moedas, né? A mesma coisa, que era tudo permitido pela lei, né? Pela lei de Moisés, era tudo permitido que se tivesse isso. Mas Jesus então vem dar o sentido, né? O sentido correto, né? Não é isso que faz. Isso é um abuso, né? Na concepção de Jesus. Se tornou um abuso, né? Quando Moisés estabeleceu que se podia ter os animais para vender no templo, ele queria facilitar a vida das pessoas. Quando ele criou os cambistas, né? Que tinha que ter os cambistas, ele podia entrar com dinheiro de fora, né? Dentro do templo, ele queria facilitar realmente a vida do povo, mas acabou virando abuso mesmo. Acabou virando um abuso, acabou virando uma coisa de uma corrupção, né? Por isso que Jesus se revolta. Depois desse banzé todo, dessa raiva toda, desse nervosismo todo, desse surto, São João vem e coloca um momento de tranquilidade. Jesus sai para rezar, fica sozinho. E lá de noite vem um sujeito, né? E vem conversar com Jesus, que é o tal do Nicodemos. O texto de hoje do Evangelho está ligado com a conversa dele, né? O Evangelho de João é muito interessante, é um evangelho que é cheio de altos e baixos. Jesus está ótimo, depois Jesus está com raiva, Jesus está calmo, depois Jesus está rezando, é tudo uma montanha russa terrível.
que é mais ou menos o que a gente vive, né? Na vida do dia a dia. De manhã você está ótimo, chega de tarde você está azedo, né? De noite está de mau humor. É um pouco assim que a gente vive mesmo. E São João destaca esse tipo de coisa existente em Jesus. É claro que ele faz isso já de uma maneira proposital mesmo, para mostrar a profunda humanidade que Deus viveu em nós. Porque Deus não tem mau humor, né? Deus não tem mau humor, Deus não surta. Deus vive naquela coisa ali sempre perfeita, entendeu? Nada abala ele vive naquela coisinha ali, parece que ele tomou remédio de algum neurologista, parece que ele está com Alzheimer, assim, uma coisa, vive ali naquela coisa boa ali, entendeu? Deus não tem nada desses sentimentos. Mas São João destaca que Jesus, que é o Filho dele, e ele passou por tudo isso. Passou por tudo isso. Então São João quer mostrar essa humanidade. Deus abraçou a humanidade mesmo da gente, né? Deus abraçou a nossa humanidade. É a identidade de Jesus, a identidade de Deus, revelar a identidade de Deus. Como eu estava dizendo, na calada da noite aparece um homem para conversar com Jesus. É o Nicodemos. Nicodemos é um nome judeu de origem grega, bonito. É um nome que significa vitorioso, é um nome que significa vitória, né? Sobre o povo, é uma coisa bonita. E o que nós sabemos dele? Sabemos que ele era fariseu, ele era muito rico, ele tinha essa admiração, não é fé, ele tem essa admiração pelos ensinamentos de Jesus, pela linguagem de Jesus e pela coragem de Jesus. O Nicodemo só aparece depois daquele banzé no templo. A coragem, tem coragem. Nicodemos é uma pessoa que quer também a perfeição pessoal na prática da fé, mas na lei, né? Ele é uma pessoa muito rigorosa na prática da lei, na prática da fé inspirada na lei. É uma pessoa importante, muito importante. Tanto é que chamam ele de chefe. Chefe não é qualquer um, né? Chamam ele de chefe, todo mundo admira o estudo dele, a capacidade dele de amar a lei, a Torá, e refletir, e meditar aquelas coisas ali, né? É um mestre realmente. Ele é um homem que tem autoridade religiosa e tem alguma autoridade política também. Por quê? Porque nós sabemos que o Nicodemos, ele fazia parte daquela associação de juízes. Aquela associação de juízes, 23 juízes que governavam o templo, que a gente chama de Sinédrio. É o conselho do Sinédrio, que a Bíblia chama de Sinédrio. Eram juízes, normalmente gente bem de vida, muito ricos, que comandavam, que também eram responsáveis pela corrupção, né? Eram pessoas que tinham essa tarefa pouco louvável, né? Em Jerusalém, no tempo de Jesus. Espantosamente, Nicodemos espreita, chega até Jesus, acompanha a vida de Jesus, meio de longe, sorrateiramente. E por isso que São João destaca assim, o Nicodemo sempre vem se encontrar com Jesus de noite. Porque para São João, a noite, o dia, tem um significado assim, cósmico para ele. Porque ele não esquece que São João escreveu o Evangelho no ano 80 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então a visão, a concepção dele vai de mundo, né? Foi crescendo e ele foi colocando isso quando narra a vida de Jesus. Nicodemos sempre vem à noite falar com Jesus, essa relação meio que escondida, meio que vergonhosa, né?
talvez com medo de alguma coisa, né? Parece que Nicodemos tem um pouco de receio de que os outros do Sinédrio fiquem sabendo que ele está lá conversando com Jesus, que é considerado um inimigo, né? Para os juízes, para a associação lá dos juízes. Ele é educado, ele chama Jesus de mestre. Agora, o interessante é que ele fala sempre assim, ele sempre fala assim, sabemos que o Senhor é de Deus. As coisas que o Senhor faz só pode ser de Deus. Ele não fala assim, eu sei. Ele fala, sabemos. Não se sabe que grupo que é esse. Qual o grupo que ele está falando? É o Sinédrio? É alguns do Sinédrio também? É um outro grupo à parte do Sinédrio? É só dos fariseus? Não se sabe. Que diacho de sabemos é esse? Quem é esse grupo? Não parece ser o Sinédrio, né? Porque senão o Nicodemos estaria ali para espionar, né? Para espionar. É a pior coisa. Mas ele sempre fala assim, nós sabemos, né? Nicodemos, por incrível que pareça, não acaba sendo discípulo de Jesus. Ele não acaba sendo discípulo de Jesus. Nicodemos apresenta uma certa falta de fé em Jesus, uma certa incredulidade. Ele não consegue entender, ele tem muita dificuldade de compreender como olhar para o antigo, como olhar para o passado, numa perspectiva nova. Ele não consegue fazer isso. Para ele, aquilo é aquilo. Não tem como mudar, não tem como você fazer nada. Aquilo é aquilo e ponto final. Não dá para você fazer esse tipo de coisa que Jesus faz. Jesus é ótimo, né? Porque ele pega uma coisa antiga e traz uma perspectiva nova. Ele resgata o sentido daquilo. Não fica aquilo lá, o antigo pelo antigo. E Nicodemos tem essa dificuldade. Quando então Jesus fala assim, Nicodemos, já sei, você tem essa dificuldade. Se você não nascer do alto, impossível ele entender isso. Como é que ele vai entender uma coisa dessa? Impossível. Ele logo imagina assim, bom, eu já estou velho, minha mãe já morreu, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que entrar dentro da vagina da minha mãe de novo? Como é que vai acontecer? Ele achava, você veja a maluquice. Ele não consegue. Nascer do alto, evidentemente, não é isso que Jesus está falando, né? Jesus está falando outra coisa, Jesus está falando da perspectiva nova, enxergar o novo, né? Enxergar o novo no antigo, né? Transformar. O Nicodemos, então, ele se fecha, ele fica uma pessoa que se fecha, ele se fecha. Ele expõe essa limitação que ele tem, né? Que não deixa Jesus muito contente. Ele expõe essa limitação que ele tem, essa limitação de não ver vida na lei. A lei é a letra, A letra não tem vida. Paulo fala, né, na carta aos Romanos, olha, a lei não salva ninguém. A lei é uma letra morta, né? A lei não vale nada. A lei você pode jogar no lixo, porque aquilo lá não salva ninguém. Paulo fala essas coisas, né? Mas ele expõe essa limitação que ele tem, né? Por causa da sua interpretação fundamentalista, altamente conservadora, né? Que Nicodemos tem a respeito de Jesus, inclusive. Jesus é muito duro com ele, né? Meio dá coice nele, né? Várias vezes. Jesus, e aí ele fica mais confuso ainda. Nicodemos fica mais confuso. Jesus diz: você é mestre e você não sabe dessas coisas que eu estou falando? Como é que você é mestre? Para que você é mestre? É mestre para quê? Só para dizer que isso daqui é isso daqui? Então isso qualquer um sabe. Precisa ser mestre para dizer que isso daqui é isso daqui.
Mas onde está a novidade? Onde está o novo? Onde está a verdade? Onde está o sentido disso daqui? É só mestre que consegue fazer isso, né? Fazer essa leitura. Mas vamos tentar salvar o Nicodemos. Ele não é uma pessoa má. O Nicodemos não é uma pessoa má. Ele é uma pessoa muito honesta. Ele é um fariseu honesto. Ele vê que a salvação está na lei, está na interpretação dos rabinos, que os rabinos interpretaram a Bíblia de tudo quanto é jeito. E para ele a palavra do rabino é Deus, é Deus falando. Nicodemos sempre vai continuar nessa coisa, acompanhando Jesus de longe, de noite, sempre, não sei que hora que ele dormia, né? Sempre de noite, olhando de longe, escutando algumas coisas, sempre vai ficar assim. Ele aparece aí, depois ele aparece só na sexta-feira da paixão, né, Rosângela? Né? O Nicodemos. Ele só aparece depois na sexta-feira da paixão. Ele ficou assim, um amigo, meio amigo assim de Jesus, né? E só na sexta-feira da paixão, né, Rosângela? É o Nicodemos, ele aparece só na sexta-feira da paixão. Quando junta ele e o José de Arimateia, riquíssimos, pessoas ricas, que pagam para enterrar Jesus, né? Pagam o túmulo, né? Túmulo finíssimo, riquíssimo, né? Para tirar Jesus da cruz tinha que pagar todas aquelas coisas, né? Então ele vai e socorre a mãe de Jesus que está passando por aquela situação. Ele acompanha a mãe de Jesus. O Nicodemos vai aparecer depois da sexta-feira da paixão assim. Mas isso dá a impressão mesmo que ele acompanha de longe, ele tem uma certa proximidade, essa admiração dele. Mas o evangelho de hoje nos fala da conclusão da conversa. O Nicodemos sumiu. Na conclusão do evangelho, Nicodemos sumiu. Ele não está mais ali, não está perguntando mais nada. É só Jesus que fala. Parece que ele deu no pé. Quando Jesus falou, você é mestre e não sabe disso, parece que ele ficou meio raivoso, né? Meio com raiva e foi embora. Jesus então fala para os discípulos e fala para os pobres que estão ali junto dele, né? Jesus começa lembrando um castigo. O castigo das serpentes, que é narrado no Êxodo, Deuteronômio, Números, livro das Crônicas também, narrado esse episódio. O povo ficou sem paciência. Começou a falar mal de Deus, começou a falar mal de Moisés, começou a tentar a Deus, começou a cometer esse pecado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o povo quer tudo de mão beijada. Sempre. O povo não quer ter esforço. O povo não quer ter esforço de construir nada. Tudo de mão beijada. Vamos sair do Egito. Eu achava que ia ter metrô, ônibus alugado para trazer eles até Canaã. Ter parada de posto ali no meio para tomar uma aguinha, um sorvete, etc. Não teve nada disso. Você teve sofrimento atrás de sofrimento. Aí chega uma hora que o povo chega. Esse Deus é muito safado, esse Deus é sem vergonha, trouxe a gente para sofrer aqui. E Moisés é mais culpado ainda. Vamos voltar para o Egito, porque lá pelo menos a gente tem lixo para comer, tem osso de açougue para fazer sopa, pelo menos. É assim. O povo é assim. O povo é safado. O povo é sem vergonha. O povo não quer trabalho. O povo não quer trabalhar para valer. O povo quer tudo de mão beijada. Tudo de mão beijada. Quando Deus mandou o maná, o pão do céu, já esperava cair pão com mortadela, né? Pão com alguma coisa, não caiu nada disso. O povo é assim. E o povo então peca por causa de ser assim. No deserto aconteceu isso. Foi quando Deus então falou assim: vou mandar um castigo para vocês.
vou mandar todas as cobras do mundo venenosas vão vir aí, vão acabar com a raça de vocês. E foi o que aconteceu, né? As serpentes, né? As serpentes vieram e deu uma lição boa para aquele povo. Moisés, como sempre, coitadinho, intercede, fala, não, pelo amor de Deus, não faça isso, coitado, o povo fala muita merda, o povo fala muita bobagem, o povo fala sem pensar certas coisas. Moisés sempre tentando quebrar, né, o galho. Então Deus fala, bom, tá bom então. Moisés, pega um bastão aí, faça uma cobra de ouro, uma serpente de bronze aí, põe no cabo aí e mostra para o povo. Quem for mordido por serpente, olhando aquilo, vai ser curado. E isso aconteceu. Jesus relembra isso. Assim como Moisés ergueu o bastão com aquela serpente ali desenhada, assim também o Filho do Homem será elevado, né? João está querendo falar da morte de Jesus, né? A elevação, o corpo de Jesus fica acima da nossa cabeça, né? Não fica no mesmo nível que a gente. A crucificação, ele leva, fica crucificado, querendo falar da salvação. Assim como Moisés fez isso e as pessoas se salvaram, assim também todo aquele que contemplar a cruz de Jesus será salvo. A cruz é o sinal de Jesus, a ressurreição. Paulo também lembra desse episódio na carta aos Coríntios. Você sabe disso de cor e salteado. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo lembra disso. Não vamos tentar a Deus, hein? Não vamos tentar a Deus. Cuidado. E é o que mais a gente escuta, na verdade, né? Eu tenho um grande amigo meu, outro dia, e eu falei, nossa, já tomei a 6ª dose da Covid. Você já tomou a sua vacina? Ah, não. Toma não, Deus é que sabe. Olha, tentando a Deus. Você está atribuindo um prejuízo que pode acontecer com você a Deus. Deus não quer que você morre. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você tenha vida. Não quer que você morre. Eu falei para ele, poxa vida, sou amigo desse fulano há mais de 40 anos. Eu não sabia que era um pecador tão grande assim, né? Não tentemos o Senhor, diz Paulo, como aquele povo fez no deserto. Tentaram a Deus e foram punidos, foram castigados com a morte pelas serpentes. Não vão ficar murmurando, como fizeram o povo no passado. Porque Deus é vida, Deus é salvação. E Paulo diz, mas Deus também é exterminador do futuro. Tome cuidado. O relacionamento com Deus, essa coisinha de ficar com brincadeirinha, não, cuidado. Porque Deus leva a sério as coisas, né? Deus não brinca em serviço. Então, depois de Jesus lembrar essas coisas, Jesus nos fala que só pode ver o reino quem tiver uma vida coerente com a fé. Uma vida como Ele, como Jesus tem. E é por isso que essas palavras bonitas de São João, Deus amou de tal modo o mundo que deu o seu Filho único. E São João esclarece de vez. Deus não mandou seu Filho para acabar com o mundo, nem destruir o mundo, nem salvar meia dúzia de pessoas. Deus não fez isso. Deus ama o mundo. Deus quer um mundo melhor. Deus quer que a gente entre numa vida de fé em sintonia com Ele, para que a gente possa recuperar, melhorar a fraternidade, a igualdade, a vida das pessoas. Então, quando Jesus fala, São João diz, Deus amou de tal modo o mundo que deu seu Filho único, São João está dizendo, o Evangelho é a pessoa de Jesus. Nós não acreditamos numa letra. A gente acredita numa pessoa que morreu e ressuscitou. A gente crê numa pessoa. Não é simplesmente um índice de doutrina. É mais do que isso, né? Jesus é o fundamento da nossa alegria. Jesus não é uma teoria qualquer sobre como ser feliz. Evangelho não é autoajuda.
Bíblia não é livro de autoajuda. Autoajuda é o psicólogo que faz, vai procurar o psiquiatra. A gente fica mandando essas coisinhas pra gente, não tá de sentar a mão. Essas mensagenzinhas de autoajuda. Quando a pessoa manda uma mensagem de autoajuda é porque ela está com aquele problema. Você está com esse problema, vai procurar a pessoa certa. Não fique mandando para a gente. Eu não quero saber se você está azeda, se você está de mau humor, se você tem muitos obstáculos na vida. Ninguém quer saber disso. Você tem que resolver como melhorar, como ver, como viver. Fica enchendo o saco dos outros, usa o WhatsApp, rede para ficar mandando problemas seus que ninguém quer saber. É verdade, é assim mesmo. Cuidado, todos nós temos resistência em crer. Todos nós temos desconfiança de Jesus. Todos nós temos desconfiança da igreja. Todos nós temos desconfianças. Cuidado. Jesus é o rosto do Pai. A igreja é a vontade dele. Graças a Deus, ninguém teve vontade de fazer igreja. Foi ele que teve essa vontade. Ele que teve essa vontade. Ele que inventou essa história. Por alguma razão. Evidentemente. Proteção, salvação, encontro. Cuidado para não fazer as suas desconfianças fazer você fechar numa religiosidade austera, triste, fechada, de autopunição. Cuidado para não transformar o sacramento em devoção. Sacramento não é devoção não, minha filha. Sacramento é a celebração da presença real de Deus na vida da gente. Não é devoção. Matrimônio é devoção? Não é devoção, não. Matrimônio é você casar e viver o dia a dia ali, ó. Aquela mulher horrorosa, chata, aquele marido chato, fazer comida, ter filho, aquela coisa. É aquilo lá. E você vê depois a presença de Deus em certos momentos da sua vida ali. Uma pessoa que fica casada há 42 anos, não é possível que Deus não tenha feito alguma coisa nesses 42 anos. Como é que você sobreviveu àquele marido chato que você tem? Não é verdade? Minha mãe ficou casada até quando meu pai morreu. E meu pai era uma tristeza, hein? Tem algo de Deus. Hoje minha mãe, é lógico, até com 86 anos, 87 anos, ela olha para trás e ela fica falando, né? Ela consegue, né, ver essas coisas. Então, matrimônio não é devoção. Missa não é devoção. Batismo não é devoção. O sacramento da igreja não é devoção. Devoção é outra coisa. Devoção boa, porque tem a devoção do diabo também, né? Aquela postura de perpétua do Jorge Amado, por exemplo, da Tieta, né? É a devoção do diabo, né? É aquela devoção que a pessoa se apega naquela coisa ali para punir os outros, para xingar os outros, para falar mal dos outros, para desmoralizar os outros. Então, cuidado, né? Essas nossas desconfianças podem conduzir a gente para um caminho nada legal, um caminho de infelicidades, né? Essa dificuldade a gente tem, essa dificuldade de alargar a vida, alargar o coração, a cabeça, né? A gente tem muita dificuldade com essas coisas. Outro dia, 8 de março, Dia da Mulher. Você vai celebrar o quê? Ele vai celebrar o quê? Cada hora morrem 6 mulheres. No Brasil só. Cada hora morre 6 mulheres, vítimas de marido, de violência, de facada, de tiro, de não sei de quê. Vai celebrar o quê? Vamos celebrar que tem muita lei, etc. Fizeram muitas leis. Muito bem. Só que fazer lei não resolve o problema.
Você tem leis que garantem o seu direito, mas na prática as coisas não são assim. Essa ignorância contra a mulher, que não é só no Brasil, não. Não é só no Brasil, não. No mundo inteiro essas coisas ainda persistem ainda. Então, celebrar o dia... bonito, tá bom. No Brasil, graças a Deus, se fez leis, né? Que favorece a mulher. Precisa fazer lei que favorece o homem também. A mulher ficar grávida tem aquele licença, tudo. O homem também tem que... Engravidou a mulher, o homem também tem direito, né? Quer dizer, tem que ser umas coisas mais... cuidado, né? Só tome cuidado para não embarcar no mundo errado, né? Procure alegria onde existe, não uma alegria onde não existe. Cuidado com as ilusões, ilusão passageira, né? Cuidado com essa mania de sonho de grandeza, de se achar o tal Nicodemos. No fundo, ele se sente assim, embora seja amigo de Jesus. Tome cuidado. O texto do Evangelho de hoje ele é muito importante, porque Jesus acaba falando sozinho essas coisas, esses assuntos. Vocês vê que não é todo mundo que tem raça e peito para enfrentar a verdade mesmo que Jesus fala. Porque Jesus não fala de coisa óbvia, não. Jesus fala de coisa que você tem aí dentro que você esconde. Jesus conhece cada um de nós, que a gente tem dentro da gente. Ele não olha só a aparência, não olha bonitinha. Ele olha o que você tem dentro. Jesus não se engana. Você vê que precisa ter muita coragem. Por isso que Jesus, o Nicodemos dá no pé, e pelo jeito todo mundo dá no pé, e Jesus fica lá falando sozinho para alguns, né? Umas poucas pessoas, sobre essa coisa tão profunda que é o texto do Evangelho de hoje. Professemos a fé. Espera um pouquinho que eu quero saber de verdade se esse povo é... Cadê, meu Deus do céu? Eu sou tão doido. Cadê? Tá aqui, ó. Povo de Deus, vocês renunciam a Satanás? Vocês renunciam às obras de Satanás? Vocês renunciam às seduções de Satanás? Isso é fácil. Agora é o mais difícil. Povo de Deus, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, uma beleza, que nos fez renascer pelo sacramento do batismo, que nos renasce a cada sacramento que participamos, que perdoa os nossos pecados com uma generosidade tão grande. Que Deus nos guarde na sua graça, sempre em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que beleza, né? Sempre é bom a gente lembrar disso, né? Lembrar sempre da nossa profissão de fé, das renúncias que a gente tem que fazer, na verdade, sempre. Vamos então iniciar o ofertório, faz favor, que eu já passei da conta, eu já devia ter terminado, mas Deus não cortou a minha língua aqui. É uma coisa, a gente pede para Ele cortar a língua, não vai.
nosso Deus, que ouvis as orações do povo verdadeiro que te serve, afaste todas as trevas do que cerca a gente, nossa vida, nosso dia a dia, gente cheia de treva, que se afaste da gente, essa gente sem vergonha, e faça brilhar a luz de Jesus, teu Filho. Dirija os nossos corações para a luz da Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Ao apresentarmos, Senhor, com alegria, esses dons de vida eterna, nossas ofertas, humildemente te pedimos, Senhor, que nos conceda a graça de celebrar uma fé verdadeira e nos oferecer com dignidade para que o mundo seja salvo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, te agradecer sempre, em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Aproximam-se os dias solenes da Paixão, Semana Santa, semana que é salvadora, semana de alegria, de ressurreição gloriosa, em que foi vencida a iniquidade do mal, a iniquidade da antiga serpente, e se renova o mistério da nossa redenção. Por isso, com a multidão dos anjos que adoram a Deus, a Jesus Cristo, se alegram eternamente, e nós, com eles, proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: Santo, 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 o céu e a terra, nossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, para nossa salvação, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho Jesus, nós te oferecemos esse pão da vida, o cálice da salvação que ele nos deu, e te damos graças porque o Senhor nos admitiu estar aqui hoje na tua presença, na tua igreja, para te servir desses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da tua igreja, proteja a tua igreja tão apedrejada todo dia por gente maléfica, falso padre, falso pessoal que tem cambada de político aí. Proteja a nossa igreja, é o Senhor há de proteger sempre, contamos com a sua ajuda. Essa igreja que está presente no mundo inteiro, em todas as culturas,
torne a igreja mais perfeita na caridade, na prática da fé, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo da Diocese do Algacir e com todos aqueles que estão a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também da alma do teu servo Edson Merig, que o Senhor chamou para vós, para viver com o Senhor. Ele que foi configurado durante a vida na fé com Cristo, nós te rogamos que o Senhor, que ele sinta alegria e participe já na ressurreição, que Deus admita o Edson, a alma do Edson, na luz da presença de Deus. Que ele sinta alegria, que ele sinta a alegria da vida eterna, a alegria de abraçar Jesus ressuscitado, a mãe de Jesus que está lá do lado, lá também. Os apóstolos também, que também estão lá. Ele sinta alegria, seja acolhido por essa igreja que não é a igreja daqui, mas é a igreja lá, a igreja do céu. Mas nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor tenha por nós misericórdia, que o Senhor a graça de participar também na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os apóstolos, com os santos todos, que desde o começo do mundo viveram na tua amizade para cantarmos os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rosângela, faça o convite para o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou para a gente. E de novo eu vou lembrar. Pai Nosso é uma oração nossa, católica, ensinada por Jesus. Todo mundo que quiser rezar pode rezar, até Satanás se quiser rezar o Pai Nosso, reze. Mas também na religião muçulmana tem uma oração muito parecida com a nossa, né? Com o Pai Nosso nosso. Então, lembremos de novo da quaresma muçulmana que começa hoje. Que esse povo mereça celebrar a quaresma, celebrar a Páscoa, que acho que é 8 de abril, a Páscoa deles. Celebrar a Páscoa deles também. Que a gente tenha respeito, não só pela vida, não, mas tenha respeito pela fé das pessoas. E que a gente tem que respeitar. Lembremos dele também, que eles são nossos irmãos, minha gente. É de outra religião, mas é irmão da gente. Vamos lá, Rosângela, faça a caridade. Salam aleikum, para quem também é muçulmano. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
vai dizer: corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Bota o Papa, pelo menos, né? Esse eu não conhece. Aí, Papa Francisco, você tem muito que sofrer ainda, hein? Padre já não é fácil, mas isso tem muito que sofrer, Papa Francisco. Aguente firme aí, porque esse povo, olha, tem mais bode do que ovelha. Olha, então, antes de fazer a prece final, vamos pedir para alguém da família do Edson fazer um agradecimento aqui, né? Alguém que possa. Quem pode? O Ítalo pode? Venha cá, Ítalo. É seu pai, né? Por favor, acostume-se a fazer essas coisas. As pessoas vêm na missa de sétimo dia do seu pai, ou no casamento de não sei de quem. Acostume-se no final a agradecer a presença das pessoas, né? Isso é tão importante, né? Eu sei que está meio que implícito, mas é importante a gente ter esse hábito, né? Minha irmã, quando casou, vou dar só um exemplo, não quero te atrapalhar, não. Minha irmã, quando casou, sabe quanto tempo minha irmã atrasou para chegar na igreja? Quase 2 horas. O povo chegou na igreja e ficou ali sentado, olhando para as paredes. E minha irmã nada. E eu que fiz o casamento. Quase não fiz. Ela chegou, a primeira coisa que eu falei para ela, faz favor, peça perdão para essa gente. Você marcou o casamento da hora, está chegando 2 horas atrasado, tem gente que chegou mais cedo. Está aqui, ó. Peça perdão para essa gente. Vieram no seu casamento porque gostam de você, né?
Quem veio na missa sétimo dia do Edson, deve ter alguma afeição por vocês. Eu não venho de graça aqui. Deve ter alguma afeição. Deve ter alguma intenção boa de rezar pela alma dele, certo? É importante agradecer, né? Então eu queria pedir que você fizesse um agradecimento para as pessoas que vieram, né? E eu queria também lembrar que quem não fez crisma, está aberta a inscrição para crisma, e quem não fez catequese de criança, a partir dos 8 anos já está. Tem que fazer. Ele não está na catequese, né? Ele está? Então Heitor, não vai fazer muito demorado, porque o povo é muito ruim, o povo não gosta. Não gosta, né? O povo xinga a gente. Gostaria de agradecer o parecer de todos os amigos, os familiares, a todas as palavras de carinho. Ele tinha quantos anos, Edson? 49. 49? Não, você está brincando. 49. Ah, Muito jovem. não é possível. Tem certeza? Você tá, não é 89? 49. Viveu como se fosse 89, mas tinha só 49. Misericórdia, que homem sortudo, hein? É verdade. Pelo que viveu, a idade até Deus faz as coisas certas, não sei porquê, mas Ele faz as coisas certas. faz. Ele faz. Eu queria agradecer todas as palavras de conforto dos familiares e dos amigos. Essa hora é muito importante, né? É um momento muito delicado. Nós temos a nossa matriarca da família que nos dá força, que é a minha avó, que eu amo de paixão por ela, seguimos fortes, firmes em Cristo. Cadê a matriarca? Vem cá, matriarca. Ela não. Você vai lá então. Já que ela não veio aqui, você vai lá. Matriarca. Eu lembro dela chegando. Ela vinha chegando, vinha trazendo ela. Eu lembro. Era a matriarca. Minha nona morreu, meu filho, ó. Acabou. Família, ó. É assim. Aproveite. Está firme aqui em Cristo, né? E seguimos forte aí com a família reunida, né? Ele era Lembre-se sempre do Edson nas preces de vocês, viu? Quando for rezar, vê se consegue. Lembrar do Edson, lembrar dele, dessa mulher corajosa aqui, a matriarca, né? uma guerreira. Certo? Pode falar, desculpa atrapalhar vocês. Acho que é só isso. Não, obrigado. Vamos sempre lembrar do seu pai, viu? E a senhora que é matriarca também. Vamos sempre lembrar da matriarca, viu? Coragem. Você já fez primeira comunhão? Já fez catequese? Já fez crisma? Já fez a crisma? Não, ainda não. Ele mora onde? Não, nós participamos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila Nocunhé. No Barbosa? Você não fez a crisma ainda? Não, porque suspenderam a formação. Meu Deus. Vamos começar a turminha nova agora. Por causa da pandemia, né? Teve aquele banzé todo. Então, quem não fez primeira comunhão e crisma, faça favor de fazer a inscrição, né? Se preparar para o sacramento não é devoção, viu? Sacramento é outra coisa. Sacramento é a celebração da presença real. Quando você crisma, você está celebrando a presença real de Jesus na sua vida. Você não está tendo uma... Ai, como ele é bonitinho. Ai, como ele é lindinho. Ai, que não sei o quê. Não é devoção. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Antes de ir embora, a paz de Cristo um para o outro, que vocês tenham coragem na vida. Reze pelos muçulmanos que começa a quaresma deles, hein? Reze por eles.